Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. E pessoal, antes de eu falar sobre o assunto do vídeo, não se esqueçam de clicar no gostei, que isso ajuda mesmo muito o canal. Compartilhe um vídeo com seus amigos e se não é inscrito, se inscreva, ok? Bom, mas então vamos lá falar um pouco sobre o vídeo. O tema de hoje será um pouco voltado em relação ao alojamento local. Eu já falei aqui muitas vezes no canal sobre o que é o alojamento local. Na verdade, o alojamento local é uma espécie de aluguel temporário. Basicamente, tentando resumir muito, isso é o alojamento local. E é impossível falar sobre alojamento local sem falar sobre Airbnb, porque aqui em Portugal o Airbnb é um dos maiores impulsionadores do alojamento local. Mas, e também assim, aqui é aquela situação complicada de se falar, porque o alojamento local, vamos lá ver uma coisa, o turismo em Portugal é algo muito bom, o turismo está a crescer cada dia mais aqui em Portugal, não há como negar isso, é muito benéfico para o país. Porém, também há um outro lado, que o turismo também tem trazido muita coisa negativa para Portugal, muitas coisas negativas para Portugal. E não posso, é impossível você chegar e falar que o alojamento local é o único responsável pelos despejos na zona de Lisboa, por tirar todos os moradores da zona de Lisboa e obrigar a ir para outro lado, ou sobre o aumento explosivo dos imóveis, a especulação imobiliária. Lógico que ele tem uma culpa e uma fatia grande dessa culpa, mas não é o único motivo. Vamos lá colocar esses termos. E é assim, há uma coisa aqui importante dizer antes de qualquer coisa. Portugal, houve essa explosão no turismo, como eu falei, é uma coisa muito boa, mas não houve um planejamento para isso. Ou seja, não existe, como é que eu vou colocar isso assim, em termos bem simples? Não existe alojamentos para turismo suficiente para o turismo. Não existe alojamentos turísticos disponíveis suficientes. Então, qual é a única maneira? Aliás, há muitas pessoas que vêm aqui fazer turismo, qual é a única maneira que eles conseguem? Já que é difícil achar hotéis e hostel também está aí no mesmo caminho, ou pior, do alojamento local, mas como não há, eles vão ter que ir para esse lado, ou seja, as pessoas vão ter que ir atrás do Airbnb e de outros sites. Mas essa notícia até vai estar muito unificada com o Airbnb por esse fato que eu falei, que o maior impulsionador do alojamento local aqui é o Airbnb. E pronto, como eu falei, existe sim um lado positivo e um lado negativo. Mas a questão é que já Deus, um ano e meio talvez atrás, que existe muita coisa em cima da mesa, muitas cartas do governo em cima da mesa, propostas para o que é que se vai fazer, o que é que não se vai fazer. Algumas avançaram, outras não, mas a verdade é que o círculo está a começar a se fechar. Vale lembrar que existem cidades no mundo onde já foi completamente banido o Airbnb por vários motivos. É assim, por exemplo, no caso de Lisboa não foi banido, mas eu posso dar um exemplo que é tirar a identidade da cidade. Lisboa você vai, já não há aquela cara de Lisboa, agora você vai lá, é só turismo, é só turistas, não existe tantos habitantes em certos bairros assim bem típicos e bairros turísticos, não é? E esse é um dos motivos, claro. Entretanto, por exemplo, agora acho que foi a semana passada, a União Europeia chegou para o Airbnb e fez um ultimato para eles. Falaram que vocês têm até o final de agosto para fazer várias modificações em relação ao uso aqui na Europa, senão haverá consequências. A notícia não deixou claro quais serão as consequências, mas o fato é que a União Europeia alegam que a maneira que o Airbnb está a atuar aqui na Europa é ilegal. Não é ilegal, mas quebra regras aqui da União Europeia. Por exemplo, o Airbnb esconde taxas. Você compra um produto com o Airbnb, um pacote, ou nesse caso um alojamento, e só lá para o final, quase no final da transação, é que eles vão especificar as taxazinhas que estavam ali escondidas. Portanto, esse é um ponto. Outro ponto é que o Airbnb não diferencia para quem vai alugar se é particular ou se é privado, e isso tem algo importante porque as regras
para a proteção dos clientes, não é proteção dos clientes que se fala, mas agora até fugiu, do consumidor, desculpem. As regras do consumidor para um particular é diferente do que um privado, e o Airbnb não especifica qual é qual. Outro motivo também que a União Europeia alega é que é inaceitável você ter um problema num país e a reclamação tem que ser feita em outro país. Portanto, por exemplo, se você aluga uma casa aqui em Portugal, a reclamação tem que ser feita aqui em Portugal. Você não tem que ir na Espanha, na China, no Brasil, nos Estados Unidos para fazer reclamação. A reclamação tem que ser feita e resolvida aqui. Não tem que ser lá de fora. Portanto, há outros motivos, agora só me lembro desse, há outros motivos, mas esse é apenas um lado. E isso falando da União Europeia. Porém, Portugal também está a avançar com medidas. Nesse caso, o ano passado houve algumas medidas diretamente ao Airbnb. Esse ano estão a cair muito em cima em relação ao alojamento local. Por quê? O alojamento local não é que seja difícil. Na verdade, se você tiver um imóvel, até é algo fácil de se fazer. Você só vai precisar nas finanças declarar que é para alojamento local e vai ter que pedir se eu não me engano, uma licença. Eu acho que é da Câmara, agora essa parte não tenho bem certeza, mas eu acho que é uma licença da Câmara, que também não é algo nada de outro mundo, é fácil de fazer. E pronto, a verdade é que o pessoal começou a comprar casa como gente grande, comprava logo prédios inteiros e fazia tudo Airbnb. Desculpa, alojamento local, mas como eu falei, principalmente para trabalhar com Airbnb. Agora, estão a ser colocadas outras propostas, uma delas acho que foram duas, pelo menos, que foram para frente. Uma delas é, por exemplo, o condomínio no caso, vamos supor que é um prédio que tem, sei lá, 10 condôminos. Se 5 desses condôminos, ou se 5 desses moradores, um prédio com 10 apartamentos, se 5 desses moradores de apartamentos fizerem uma queixa à Câmara, a licença pode ser retirada do Airbnb. E assim, isso pode ser bastante negativo porque, segundo essa nova lei, tem que se fazer prova, e essa prova basicamente é você demonstrar que aquele alojamento local está a modificar o uso normal, por assim dizer, da casa e está a incomodar os vizinhos. Portanto, quem for fazer confusão também não será assim, talvez algo tão difícil de você tirar um alojamento local de um prédio. Algo que já começa a dificultar bastante a vida de quem faz o alojamento local. Outra questão que essa também já passou, já foi aprovada, é que as câmaras agora vão ter o poder de limitar, por exemplo, também não vai ser do jeito que eles quiserem, mas por exemplo, eu sempre falo muito de Alfama, que 70% de Alfama era alojamento local. A Câmara pode alegar que há falta de casa para moradores e com isso limitar a quantidade de alojamento local que vai ter em Alfama. Não faço a menor ideia se vão especificar cotas ou não, mas essa é uma medida. E a outra medida, se bem que essa ainda não, eu acho que vai hoje para ser votada, essa ainda não foi a votação, que fala que quem tiver mais do que 7 casas em alojamento local poderá levar uma multa de 35 mil euros. É muito dinheiro, é mesmo muito dinheiro isso. E o que vai atrapalhar muitas pessoas, porque assim, há uma situação, quem trabalha bastante com alojamento local sabe que alojamento local dá muito dinheiro, mas também tem muitos riscos. Um dos riscos é, você nunca vai falar, às vezes você nem fala diretamente com os seus clientes, e é um cliente que vai lá só passar uma noite e depois vai embora e você nunca mais vai vê-lo na vida e não vai conseguir recuperar, por exemplo, se houver um estrago. Ele vai e quebra a televisão, acabou, o prejuízo vai ser do proprietário. E muitas pessoas aqui em Lisboa o que estavam a fazer eram ter um prédio só de alojamento local ou ter vários alojamentos local nesse prédio, e, de certa forma, contratarem um segurança ou uma pessoa para estar ali para fazer uma vistoria antes. Ai, agora está muito vento, não sei se o som vai ficar bom. Vai fazer uma vistoria antes das pessoas irem embora. Se aplicarem essa situação de 7 alojamentos locais por pessoa, já vai quebrar essa situação. E só que para finalizar o vídeo, quem já me acompanha um tempo sabe que eu já falei sobre várias notícias em relação a isso do alojamento local. De
certa forma o alojamento local está a se tornar algo instável no país, porque todos os anos já há novas leis, há novas regras, e com isso pessoas que fizeram altos investimentos, porque hoje em dia o investimento para o turismo está a começar a ficar muito alto, e se houver esse tipo de quebras que você pode, ou seja, você comprou um apartamento com o intuito de fazer alojamento local e já não vão permitir, você vai ter que fazer o aluguel normal. Pode ser um risco e uma quebra muito grande de faturamento. Portanto, tá algo muito instável também. Mas já agora, deixem no comentário o que vocês acham sobre a situação. Bom, e aproveitando então que estamos aqui a falar de Airbnb, que tem a ver com turismo, vou fazer aqui uma pequena publicidade para mim. Para quem não sabe, eu agora também já faço passeios turísticos, tanto aqui na cidade de Lisboa, ou mesmo passeios para conhecer a região de Grande Lisboa, arredores de Lisboa, ou mesmo passeios turísticos para outras cidades de Portugal. Transfere, também tem um parceiro que está a fazer isso, tudo de forma legal, com seguros, com licenças, isso tudo, ok? Tudo certinho. Quem quiser saber mais informações, preços, entre em contato, vou deixar aqui esse número que vai estar aí do WhatsApp e fale comigo, ok? Bom, pessoal, muito obrigado por tudo e tchau. Até a próxima semana, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.